Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Eu tava vendo há um tempo atrás um post de um canal aqui no YouTube, que é um canal bem legal, eu gosto bastante. É um canal católico e alguém tinha feito um elogio ao Leão 13 e esse cara tipo fez meio que uma crítica, né, a esse elogio dessa pessoa. Eu sei que tá confuso, mas eu não queria ficar, tipo, alimentando essas polêmicas, porque não é questão de ficar, assim, olhando pessoas, né, falando, ah, tá errado isso aqui, mas tem umas coisas que a gente precisa conversar, né? E então ele acusava o Leão 13, quase que eu falei Pio 13, mas o Leão 13, eu já tô sonhando com o Pio 13 já. Mas o Leão 13, que ele teria apoiado um negócio chamado Hayema, que e porque ele teria apoiado os sindicatos. E esse negócio eu acho que se fala Hayeman, né, apesar de eu saber um pouco de francês, eu não sei como se pronuncia, que foi quando o Papa Leão 13 pediu para os franceses católicos, né, deixarem de defender a monarquia e se aliarem à república, porque a república que estava surgindo ali naquele período, isso acho que é 1880 mais ou menos, ela já ela não era tão radical, né? Antes teve uma época ali em que as ordens monásticas foram proibidas, né? E mesmo hoje em dia todas as igrejas, não sei se todas as que antigas, se as novas também, mas todas as igrejas assim, históricas, né, da França, são do Estado. Tudo bem que isso é meio que uma herança do galicanismo, não estou dizendo que está certo. Porque quando é aprovada a Constituição Civil do clero, quem põe ela em votação era o Talleyrand, que era um bispo, né? Mas eles fizeram isso de você dar às igrejas a propriedade do clero para o Estado, é porque eles no fundo, era tipo, se era de uma família nobre, você ia para o Estado, ou se você fosse o segundo filho, você ia para a igreja. Então, tipo, tinha uma relação ali de que, tipo, o Estado e a igreja eram, tipo, num certo ponto de vista, eram a mesma coisa, né? Então, por um lado, os franceses olham para isso e falam, olha como o Estado apoiava a igreja, mas isso é um galicanismo, né? Você querer que a igreja, na verdade, seja uma extensão do Estado. Mas, de qualquer forma, então, isso, assim, olhando de longe, parece que deu errado, né? Mas eu também não acho errado você, tipo, bom, falar que as coisas estão ruins hoje em dia por causa desse negócio de 1880. Então, eu acho que precisa olhar com um pouco mais de detalhe, mas é uma crítica aceitável, né? Não acho que dá pra gente bater um martelo, mas ok. Mas o que eu realmente acho interessante é a questão dos sindicatos. Na verdade, isso me chamou a atenção porque eu estava trabalhando num lugar, né? Agora uma outra história. E teve um tal daqueles seminários de diversidade. E até, assim, é uma indústria química numa cidade pequena, então, assim, até tava lá o chefe e a moça do RH. Então eles falaram, em alguns momentos eles falaram, olha, a gente também não quer ser algo que é militante, em que né, o outro lado está sempre certo, né? Então, e o chefe, que é um alemão assim mais velho, falou, olha, eu também não concordo com muita coisa, mas a sociedade está mudando e tal. E depois que acaba a reunião, né, e a gente volta ali pro trabalho, a gente conversando, né, porque teve uma galera que foi numa reunião no horário, depois fizeram uma outra sessão no outro horário e tal, e os caras assim, ninguém ali gostava disso, sabe? Então, muitos têm filhos e não gostam dessas coisas. Também é uma indústria em que, por exemplo, você tem que carregar latas de 20 quilos, né? Você tem um trabalho físico ali, é um trabalho ah, que e eles falavam assim, olha, quando você tem quando tem mulher junto ali, os caras acabam saindo mais sobrecarregados porque tem trabalho que a mulher não consegue fazer. Então, e também eles são muito contra essa ideologia. E até teve um cara lá e todo mundo concordou com ele, que é tipo, ele falou assim, ah, mano, quando
começa a entrar, beleza que eles não querem assim, eles não são super a favor, mas depois que você abre um espaço, os caras pedem mais, né? Então você vê que é uma galera que tá bastante assim ciente, né, do problema. E aí eu fico pensando, tem ali uma os trabalhadores que são contra essa ideologia, que são contra essas ideias ali, e a empresa que quer impor essa ideia sobre eles. E até cometeu uma injustiça ali, porque até você querer pagar para a mulher o mesmo salário, sendo que naquele caso ali a mulher vai trabalhar menos, vai desempenhar menos, é errado, é injusto, certo? Então, ah, quem que, como que você faria com que essas ideias que os trabalhadores têm, eh, se contraponham à da empresa? Porque a gente só conversando ali não vai dar em nada. Então, quem faz organiza os trabalhadores para fazer com que as ideias deles, né, as opiniões deles consigam se contrapor e até vencer as da empresa é um sindicato. Né? A gente pensa no sindicato como sendo um monte de barbudo comunista, mas sindicato é uma organização dos trabalhadores para exigir as demandas deles, os direitos deles, né, para fazer a negociação, né? Tanto que eles chamam em inglês de união de trade, né? União de comércio seria, né? A palavra fica fora, mas é uma união de negociação, né? Para você negociar aquilo que os trabalhadores querem. E o que o Leão 13 defendia era justamente sindicatos católicos. E um daqueles caras que participou, que aceitou o Hayeman, que aceitou participar da República sob o pedido de Leão 13, era o Conde Albert de Man, que era um cara que criava círculos de trabalhadores católicos e que os caras deixavam de ser socialistas porque percebiam que tinham católicos apoiando os direitos deles. Até o Monsenhor de Segur, o Conde de Chambord, que era o Henrique V, né, o que não foi coroado rei da França, e também todos eles, Monsenhor de Segur, eles admiravam muito o trabalho do Conde Albert de Man, porque era alguém que estava levando o ensinamento da igreja e estava impedindo o socialismo e lutando contra o liberalismo ao mesmo tempo, por meio desses sindicatos. E então, e você imagina assim, por exemplo, se, como eu estava falando, a gente imagina um comunista barbudo no sindicato, mas isso é acidente, isso não é da essência do negócio. Então você imagina o que que seria, né, de todo o mundo, assim, né, desse mundo ocidental ali pós-revolução industrial, se a gente tivesse tido sindicatos que primeiro lutassem, como queria Leão 13, pelo salário, pelo homem trabalhando e ganhando um salário que desse para sustentar a família inteira, ou seja, também lutando para que as mulheres pudessem criar os filhos, tivessem essas condições, né? Imagina se essas instituições, esses sindicatos, tivessem chegado hoje em dia como sindicatos católicos, numa época em que agora está vindo essa ideologia. Não ia passar, porque os caras botam dinheiro ali nessas ideologias e eles botam uma pressão assim, olha, se você não implementar essa agenda, eu não vou comprar de você. Então você tem que comprar. Aí e se você não fizer, o seu concorrente vai. E se você e se você não exigir do seu fornecedor isso, também você não vai ter tipo tantos pontos assim, né? Você tem uma pressão para que todo mundo aceite isso. Então, e as empresas vão aceitar, foda-se, dinheiro, né? Eu não vou fazer com o meu dinheiro. Então, quem que tem que fazer isso? Tinha que ter um monte de sindicatos para ir contra, né, essas ideologias né, e pressionar para que os caras falem assim, ó, não dá, cara, a galera não vai deixar, vamos ter que parar com essa pauta. Pelo menos ali os segundos, os outros que vão entrando na onda depois, sabe? Então eu olho e vejo, entendo que isso é muito claro, eu vejo ali um monte de trabalhadores que são contra uma ideologia e a empresa, né, que está querendo impor essa ideologia. Ainda que seja só para falar que tem, mas ela quer impor essa ideologia. E quem une os trabalhadores para se contrapor à empresa? Isso se chama sindicato, né? Então, e também não estou dizendo que o sindicato é bom, vocês entenderam, né? Porque a gente não tem que começar a enxergar essas coisas com um pouco mais de detalhe, né? E não estou dizendo que o sindicato tem que fazer um monte de sindicato, que sindicato é o futuro, tanto porque
pelo menos os sindicatos estão numa crise, né? O que é muito interessante, porque a esquerda dominou os sindicatos, né? E só que os sindicatos estão perdendo força. Porque a gente está numa nova situação em que provavelmente vai surgir uma outra instituição ali de trabalho, né, de trabalhadores, que não vai ser o sindicato. Então é como se, beleza, a esquerda ganhou essa rodada dos sindicatos, mas essa rodada acabou, está começando uma nova, do zero, por assim dizer. Então ninguém sabe se esse é o momento de uma outra instituição, tipo algo parecido com as guildas, mais ou menos. Porque as guildas, né, ou corporações de ofícios, tinha muito a ver com o fato dos caras serem artesãos, né? Tanto que o Padre Peste não defendia muito as guildas, porque tinham a ver com o cara ser artesão, e ela não funciona muito bem quando você tem trabalhadores, que nem se imagina numa fábrica, né? Um monte de peão. Só que agora, o problema dos sindicatos é que justamente os trabalhadores estão se tornando mais especializados, né? Ele já não é mais um peão numa fábrica, ele é um cara que tem um conhecimento técnico muito grande e alguém que detém um poder maior, a princípio. Então, é como se estivesse voltando para algo mais próximo de um artesão em alguns aspectos. Também não é tão simples assim. Mas o que acontece é que isso agora está meio que acabando a era dos sindicatos e está começando a era de um novo negócio que ninguém sabe o que que é, que a esquerda ainda não tem e talvez seja algo que o pessoal católico pode fazer. Então também não estou dizendo que é tipo só voltar com os sindicatos, não é isso. Mas basicamente é isso, essa reflexão de hoje. Podem comentar aí o que é que vocês acham e muito obrigado. Dá uma curtida aí, comente, se inscreve no canal, valeu!